Senhor, que é digno de todo louvor. Cantar a canção de adoração é o que nós devemos fazer. Pois tem em suas mãos o poder, a força, a honra, o querer. Louvemos então com o coração, louvar é a nossa expressão. Pois reina em toda a terra e traz sobre nós sua paz. O Espírito Santo derrama a unção para sermos de fato cristãos. A glória pertence a Cristo, que é digno de todo louvor. Que cresça em nós o seu grande amor, louvemos ao nosso Senhor. A glória pertence. Pertence ao Senhor, que é digno de todo louvor. Que cresça em nós seu grande amor, é o que nós devemos fazer. Tem em suas mãos o poder, a força, a honra, o querer. Louvemos então com o coração, louvar é a nossa expressão. Pois reina em toda a terra e traz sobre nós sua paz. O Espírito Santo derrama a unção para sermos de fato cristãos. A glória pertence a Cristo, que é digno de todo louvor. Que cresça em nós o seu grande amor, louvemos ao nosso Senhor. Ficar bem, a gente passa bem e o outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E
Quando a igreja se espalhou por todo canto que havia, por providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que Deus preparou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Tua santidade é grande, teu amor imensurável, tuas palavras dentro de mim me fazem ver que eu sou teu. Tua santidade é grande, teu amor imensurável, tuas palavras dentro em mim me fazem ver que eu sou teu. Te adorarei, te bendirei, és para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei, és para mim amor maior, és para mim amor melhor. Em teus braços eu me aconchego, tua doce voz me leva a descansar, tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou teu. Em teus braços eu me aconchego, tua doce voz me leva a descansar, tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou teu. Te adorarei, te bendirei, és para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei, és para mim
homem pode fazer planos, analisar as condições do mundo e os rumos desta vida. Mas a resposta certa sempre será, sempre virá, tão somente de Deus. O coração do homem pode fazer planos, analisar as condições do mundo e os rumos desta vida. Mas a resposta certa sempre será, sempre virá, tão somente de Deus. Mas a resposta certa sempre será, sempre virá, tão somente de Deus. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Humilhai-vos, pois, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Ambas as riquezas e a glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, e é tua a capacidade de engrandecer e de dar força a todos. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego
tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Saber quem tu és, teu poder, tua glória, eu me inclino a teus pés, Senhor. Por saberes quem sou, meu sofrer me
se fez manhã. Eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passada. Madrugada foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Doce mistério, bom teu amor por mim. Nasce o sol, nasce a luz, nasce em mim. Se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passada. Madrugada foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. E é tão bom saber que estás aqui, Olá, queridos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, né, para cultuar o nosso Senhor e trazer uma palavra para o coração de vocês. Quem me conhece sabe como eu aprecio um bom café, né? E ouvir o gotejar, sentir o aroma do cafezinho passando é bom demais. Às vezes a gente precisa se certificar se o café está de fato passando, coloca a xícara na cafeteira e fica olhando, né, se o cafezinho está de fato passando, querendo acompanhar ali as gotinhas do café. É uma sensação boa demais. No entanto, quando uma gotinha desse café cai numa roupa, principalmente se for uma blusa branca ou uma camisa branca, a sensação não é tão boa, né? Vamos pensar agora num dia de chuva, estamos de folga em casa, oh, coisa boa, né? Deitar ouvindo o som da chuva é bom demais. Dormir com aquele barulhinho da chuva, chuva batendo, as gotinhas batendo na janela, é bom demais. Acordar também bem cedo, lembrando daquela música, ver o dia, né? Amanhecer. E ver o orvalho nas plantas, ver o orvalho no carro. Quando estamos em alguma cidade do interior, então, podemos observar e desfrutar melhor dessa sensação, melhor dessa visão. É algo também muito gostoso. Outra coisa boa para lembrar é que num local difícil, um local de deserto, é possível produzir. Inclusive, existe, né, Israel, o Estado de Israel é pioneiro numa tecnologia por gotejamento, que permite exatamente a utilização de uma água de uma forma mais eficaz, mais eficiente. E inclusive cultivar, né, fazer agricultura em áreas desérticas, em áreas que eram consideradas impróprias para o plantio e para a produção. Ou seja, de pingo em pingo, de gota em gota, o terreno aí é irrigado e a produção acontece. Essa experiência nos faz também lembrar da técnica que podemos usar em casa. Eu, inclusive, já fiz,
que quando precisamos viajar, e quem tem plantas em casa, né, precisa ficar muito tempo distante, muito tempo fora, para as plantas não morrerem por falta de água, o que é que fazemos? Utilizamos a técnica também do gotejamento através de garrafa PET. Faz o furinho lá na garrafa, coloca, ele vai gotejando de gota em gota e a planta vai sendo molhada, a planta vai recebendo a água necessária, né, e suficientemente para que não ocorra de encharcar e assim apodrecer a sua raiz e nem tampouco varrer a terra da planta e principalmente ela não morrer seca por falta de água. E aí são coisas boas, né, da gente ver, da gente ouvir. Mas o que é que isso tudo tem a ver? Eu falo de café coado, eu vou para a agricultura, eu vou para a técnica de agricultura, né, técnica de cultivo. Falo, mas em todas essas situações que eu trouxe para vocês, nós falamos de gota em gota, de pingo em pingo, nós falamos de orvalho. Isso porque quero trazer para vocês, eu me lembrei desses dias de um versículo, eu recebi, na verdade, esse texto e eu tenho pensado nele nesses últimos dias e resolvi compartilhar com vocês, que é Deuteronômio 32, de 1 a 4, que nos diz assim: ouçam, ó céus, e eu falarei, que a terra ouça as palavras da minha boca, que a minha doutrina desça como chuva, que as minhas palavras gotejem como sereno, como chuva branda sobre a relva, como garoa sobre a grama. Porque invocarei o nome do Senhor. Dai grandeza ao nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justiças. Deus é verdade e não há injustiça. Justo e reto é. Essa passagem, especialmente o verso 2, fala sobre o gotejar da palavra de Deus, sobre a riqueza, né, de receber a doutrina de Deus como uma chuva branda sobre a relva, um gotejar do sereno, uma garoa sobre a grama, constante, necessária, né, e suficiente. Importante a gente contextualizar esta passagem que nós vimos, começando falando sobre o livro de Deuteronômio, que teve como propósito lembrar o povo de Israel, lembrar os israelitas das exigências da aliança de Deus que foi feita com esse povo lá no Monte Sinai, através de Moisés, que é inclusive o autor desse livro. Nela estão contidas as orientações de Moisés ao povo de Israel para guiar a sua jornada à terra prometida. Essa foi, digamos assim, o livro que Moisés escreveu em continuidade também ao livro de Números. Uma vez que as leis aqui são apresentadas novamente, porque foram recebidas lá no Monte Sinai, mas depois precisou relembrar, fazer novamente, apresentar novamente essas leis, o livro então foi chamado de Deuteronômio, por conta das suas traduções grega e latina, com o significado de segunda apresentação da lei. Portanto, o livro de Deuteronômio nos traz aí reforçar a importância da aliança de Deus com o povo de Israel, apresentando novamente para ele as leis que regiam essa relação. Mais especificamente o capítulo 32, que nós lemos os 4 primeiros versículos do livro, esse é um cântico de Moisés, já visto a ser o último cântico de Moisés antes da sua morte. Moisés fez este cântico para apresentar, na verdade esse cântico representa uma narrativa histórica sobre Israel, desde a sua formação até o momento em que eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Foi uma forma que Moisés contou assim: cantem, recantem essas palavras para fixar, para relembrar o pacto, a aliança de vocês, né, com Deus, a aliança de Deus com vocês. Cantem, e fez isso em forma de cântico de Moisés. É todo o capítulo 32, depois dê uma lida, relembrem esse cântico
que é bem interessante. Lembrando da fidelidade de Deus para com o povo de Israel e dizendo o que ele fez desde a formação, o que ele fez desde tirar o povo do Egito, levar para o deserto, desde o momento das providências, né, que Deus fez com o povo de Israel e, infelizmente, da desobediência, do esquecimento do povo de Israel, da perda, né, que eles tiveram de alguns ensinamentos. E por isso a necessidade de relembrar a lei. Vocês esqueceram, chegou-se uma nova geração, muitos dos que saíram do Egito não eram mais o que estavam ali. Então a necessidade de lembrar dos preceitos, de lembrar da palavra de Deus, de relembrar. Por isso o livro de Deuteronômio, e Moisés fez esse último cântico, aí talvez em forma de cântico ficasse mais fácil para que as pessoas entendessem, rememorassem, revivessem a aliança que Deus tinha com eles. Então, em suma, o Deuteronômio 32, ele demonstra aí o amor, demonstra a fidelidade e a justiça de Deus para com o seu povo. Ao tempo também, né, que ele alerta as consequências da desobediência. É um capítulo que recorda a história de Israel e reforça a necessidade de seguir nos caminhos de Deus. E o capítulo termina com um apelo aos israelitas a se voltarem para Deus, se apegarem à sua palavra para encontrar vida e felicidade. Isso já nos versos 46 e 47. Ou seja, em algum momento deixaram de seguir os caminhos de seus pais. Daí a necessidade de exortar no capítulo 2, no versículo 2, do capítulo 32 que nós lemos, né? Que a minha doutrina desça como chuva, poético até, né? Exatamente um cântico de Moisés. Que a minha doutrina desça como chuva, que as minhas palavras gotejem como o sereno, como a chuva branda sobre a relva, como a garoa sobre a grama. Aquela geração precisou ouvir uma segunda vez. Como a chuva beneficia aí a grama jovem, a palavra de Moisés, as palavras de Moisés devem também beneficiar Israel. Assim como a rocha, Deus deu a Israel proteção e estabilidade. E como pai deles, né, eles deu lugar de honra entre as nações e uma terra para herança. Isso eu estou falando da geração de Deuteronômio. E nós, né, é a nossa geração. Do que é que nós precisamos ser relembrados, né? Do que é que nós precisamos resgatar de história, de aliança que foi feita com Deus. Quando a gente fala aqui de reviver, de rememorar a aliança de Deus com o povo de Israel, era visando exatamente o que eles estavam se alimentando, o que foi que eles esqueceram, por que estavam perdidos, digamos, na fé, e o que eles precisavam reviver. E aí a gente pode buscar um pouco também para a nossa geração, do que é que nós estamos nos alimentando no dia a dia, quais são essas gotas, né, que nós estamos recebendo, que orvalho é esse que está vindo sobre a nossa relva, que chuva é essa que está descendo sobre a nossa cabeça, sobre a nossa mente, sobre a nossa vida física, espiritual, sobre o que, né? O que é que tem gotejado aí na nossa cabeça. E também o que é que nós estamos gotejando, porque aquilo que a gente recebe, a gente também repassa de alguma forma, ou de várias formas, né? O que é que nós estamos gotejando por aí. As gotas que nós temos usado, né, que nós usamos, estão servindo aí para alimentar ou para minar as nossas forças, a nossa energia. O povo de Israel, nesse momento, estava deixando minar as suas energias. Estavam perdendo, né, o sentido da aliança, estavam perdendo o sentido do resgate deles de Israel, do Egito, para chegar até a terra prometida. Esse caminho que foi traçado, essa jornada do Egito até a terra prometida, isso estava se perdendo nessas alianças. Mas porque eles estavam deixando de viver a palavra, né, de seguir os caminhos do Senhor. Em algum momento isso precisou ser revisto, ser relembrado, e por isso o livro de Deuteronômio, e por isso esse capítulo 32.
E aí a gente vai também fazendo todo o tempo. Eu me fiz essa pergunta enquanto lia esse texto que eu recebi recentemente e tenho meditado nesses dias, né? E fazendo essas perguntas para mim, do que é que minha alma tem se enchido, né? Do que é que minha alma tem recebido, quais são as gotas, né, que eu estou trazendo para a minha vida, para encher a minha vida, para encher a minha mente, encher o meu cérebro, encher o meu físico, o que é que eu tenho trazido, né? Essas gotas com a sensação maravilhosa de um bom café, né, gotejando aquele barulhinho, né, do café enquanto está passando, ou das gotas também que caem na mancha da camisa branca, né? São as mesmas gotas, mas qual a sensação? Então, qual é o momento que essas gotas me fazem de prazer ou de um desprazer, né? As mesmas gotas que produzem vida ou uma gota que vai apodrecer a raiz, né? Essas são as gotas lá da técnica, né, do gotejamento, e que vai aos poucos alimentando e fazendo produzir alimento, e mesmo na área tão escassa, mas as gotinhas vão caindo ali, irrigando o terreno, e o terreno torna-se fértil e produzindo, ou se eu deixo ao ponto de gotejar a tal ponto que apodreça, né, a raiz. Como é que essas gotas, e que gotas também são essas, né, que têm chegado até a minha vida, e quais os efeitos que essas gotas têm surtido na minha vida. E aí eu estou trazendo essa reflexão para que vocês também possam refletir, compartilhando com vocês um pouco da minha reflexão e dizendo assim, vamos refletir um pouco sobre isso, né? Estamos trabalhando com gotas e que estão trazendo chuvas brandas, né? Formando chuvas brandas, uma enchente ou um alagamento, né? Trazendo aí prejuízos ou trazendo benefícios. A chuva temporânea é aquela chuva boa para a produção, né, de frutos, ou aquela chuva que vem e devasta tudo. Como que eu tenho acumulado nessas gotas na minha vida, ensinamentos, preceitos, princípios, enfim, como que isso tem, como é que eu tenho armazenado isso na minha vida. Esse gota a gota, né, que eu tenho enchido, quais são os conteúdos, né, diários, no meu cotidiano, que tem enchido, né, quais são as gotinhas que eu tenho colocado na minha vida. Por exemplo, notícias ruins, sentar à frente de uma televisão e ficar ouvindo esses noticiários só com muita violência, porque infelizmente ultimamente é só isso que a gente fala, ou a gente vai para uma crise econômica, vai para uma crise política, ou vai para uma crise de saúde, ou para uma crise de segurança pública, uma crise, né, de falta políticas públicas também. Então a gente fica só absorvendo isso, enchendo, né, dessa forma, com notícias muito ruins, más conversações, lamúrias, ingratidões. O que a gente tem trazido, né, para encher o nosso potinho, né, para encher o nosso coração, a nossa mente, o nosso físico, o nosso corpo? O que a gente tem trazido para isso? Ou eu tenho trazido, né, o conta-gota, né, o gota-gota mesmo, pinga-pinga, né, com bons hinos, com boas músicas, com boa palavra, com uma boa leitura, com exercícios físicos, com visitação ao próximo, com uma ligação ao próximo, com um abraçar, com um acolher, com uma boa escuta, com uma mensagem no meio do dia, né? Como é que eu tenho trabalhado esse gota a gota no meu dia a dia? E quanto precisamos deixar fluir essas gotas que a gente recebe, que a gente também dá, quanto eu preciso permanecer fluindo e deixar que flua, e quando que eu preciso fechar a torneira, né? Porque mesmo no conta-gota aí, precisa dar uma fechadinha na torneira, porque não está caindo muito bem, está sendo aquela gotinha do café que sujou a camisa branca, né? Ou o gota a gota demais, que encharcou e virou lama e formou lodo e apodreceu a raiz. Como que eu estou lidando com esse gotejamento, né, do que chega para mim de informações, de conteúdo? E aí eu estou falando da palavra de Deus, mas eu estou falando de assuntos também gerais.
até mesmo da palavra de Deus, quando mal colocada, quando mal exposta, quando mal contextualizada, quando trazida cheia de muito achismos humanos, né? De muitas interpretações ao bel prazer, porque a Bíblia é a nossa fonte de vida, é a nossa fonte de regra de vida, mas o ser humano que a interpreta também pode dar uma vida própria, pode trazer interpretações próprias, e a isso matar ao invés de trazer vida, né? Destruir ao invés de trazer edificação, destruir. Infelizmente isso pode acontecer das duas formas. Então, quanto que eu preciso deixar fluir e quanto que eu preciso fechar essa torneira. Creio que a palavra de Deus ela deve ser absorvida aos poucos, princípio por princípio. Isso o profeta Isaías declarou lá em Isaías 28:13, né? Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, sabendo, né, dosar isso, sabendo receber os princípios, sabendo digerir, sabendo contextualizar, sabendo aplicar, sabendo replicar, sabendo transmitir, né, sabendo principalmente praticar. Isso tudo com um leque maior que é o reino de Deus, né, que é vidas sendo embarcadas para esse reino de Deus de forma consciente. Então é a forma como eu recebo e a forma como eu transmito, né? E aí o que é que a gente precisa fazer? Deixar que essas gotas desçam, né, como chuva, que seja uma chuva branda, que não sejam chuvas torrenciais, que alaguem, que inundem, que assustem, que assombrem, que afaste, mas que chuvas, gotejamento na dose certa, no equilíbrio para acolher. E aí a gente pode pensar em algumas situações, em algumas dicas que a gente pode pensar no nosso dia a dia para que isso aconteça. Por exemplo, enquanto eu estou ali acordando, saboreando meu café, enquanto estou me exercitando, enquanto estou me dirigindo ao trabalho, ou até mesmo quando eu estou retornando dele, enquanto eu também me preparo para dormir, seja qual for a hora, né? A gente reservar um momento e considerar todas as boas gotas, né, que Deus derramou sobre a nossa vida. Sobre isso ao longo dos anos, ao longo dos dias, ao longo do dia, ao longo do presente, ao longo do passado, visando também quantas promessas, né? A gente vai falar então do futuro, quantas promessas, quantas gotas Deus tem também reservado para nós, aí como promessas dele, promessas na palavra que a gente acredita, palavras de esperança, palavras de bondade, né? Gotas aí da verdade de Deus, gotas da bondade, gotas da misericórdia, da justiça, do amor, da graça de Deus, né? E a forma como tudo isso mudou, né, a minha vida, a forma como isso tudo responde, né? Porque quando eu conheço do amor, da bondade, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, do reino de Deus, essas coisas mudam a minha vida. E responde à forma como eu lido com Deus e a forma como eu lido também com o outro. A forma como eu absorvo essas gotas da palavra de Deus falam muito de mim, né? No meu relacionamento com Deus e no relacionamento com o outro. E a gente volta novamente para o povo de Israel. A forma precisou ser relida, reapresentada a lei para eles, reapresentada a aliança, porque a forma de relacionamento dele com Deus já não estava mais como no início, ou como seus pais, ou como foi feita na aliança, quando no início da aliança, né? Então precisou ser relembrado, rememorado. Então novamente a gente chega aqui e repensa, né? Precisamos repensar, precisamos rever essas gotas, precisamos rever as alianças, precisamos rever o que Deus fez, as promessas cumpridas, né? Quantas coisas oramos e quantas coisas foram respondidas, quantas coisas nós nem imaginávamos que iria acontecer e Deus fez acontecer, quantas coisas também nós imaginávamos e não aconteceu, mas aí depois
a gente vê, opa, livramento, cuidado, zelo de Deus. Isso são gotas que a gente vai vendo no dia a dia da bondade de Deus. E a gente percebe que a bondade de Deus seguirá, né? Sua bondade seguirá, me seguirá. E a vontade de Deus nos segue. E a gente pode perceber. E nas pequenas coisas, vamos falar já sobre isso. É natural também que a gente receba e repasse a palavra de Deus. E eu não estou falando aqui de passar no sentido de pregar sua palavra, pregar no sentido de falar, como eu estou fazendo aqui, ou você pode fazer no ônibus, não é isso. Eu não estou falando só da palavra, eu estou falando do testemunho, das ações, né? Eu falo de praticar essa palavra na vida do outro. As formas como eu pratico, as formas como eu deixo claro essa prática da palavra de Deus. E a gente precisa então avaliar qual a qualidade e a quantidade também, né, de gotas da palavra de Deus que eu tenho derramado sobre as pessoas que me cercam, sobre as pessoas que nos cercam. O quanto isso tem contribuído para o crescimento e edificação dessas vidas, ou não. Ou não tenho feito nada, ou eu tenho feito também algo para desconstruir, para desmoralizar, ou simplesmente me sinto total falta de empatia, total falta, né, de misericórdia, de benignidade, total falta de empatia com o outro. Então eu deixo também de praticar a palavra, porque eu também não derramo nenhuma gota, eu não acolho, eu não abraço, eu não visito, as coisas, as pequenas gotas que a gente pode sair colocando na vida de alguém. A gente avaliar aí a qualidade e a quantidade dessas gotas. É natural também que a gente receba, né, do outro. A gente passa, mas a gente também recebe do outro. Isso também precisa ser avaliado, né, essa prática, né, da palavra do outro na nossa vida, daqueles que nos cercam. Avaliar também a qualidade dessas gotas que nós temos recebido através da vida de alguém. Se isso tem nos edificado, tem que ser uma via aí de mão dupla, não no sentido de fazer esperando que, não é isso, mas a gente também recebe de alguma forma das pessoas que nos cercam. E quanto nós temos recebido, né, o quanto que isso tem trazido a edificação para as nossas vidas, quanto isso tem nos ajudado no crescimento de Deus, no crescimento da palavra de Deus, no crescimento com o outro, ou se isso tem nos diminuído, nos deixado tristes, tem nos entristecido, ou até mesmo deprimido, o quanto que do outro que nós estamos recebendo tem sido bom, né, para a nossa vida, para a nossa caminhada. Quanto isso, né, avaliar se isso tem trazido crescimento, se tem nutrido o nosso espírito, o quanto disso é positivo, o quanto disso é negativo, a gente avaliar e perceber também quando a gente precisa relembrar as alianças, reviver as alianças, né, reler as alianças. Isso é muito importante, que nós possamos receber, né, e transmitir a doutrina, seja o ensino de Deus, né, tal como o orvalho que a gente viu nesse versículo, tal como o orvalho, tal como a chuva fina, aquela chuva que goteja, mas refrigera a terra e torna produtiva. Que as nossas relações, né, sejam também produtivas, a nossa relação com Deus, a nossa relação com o outro, através aí do elo, do amor e da palavra de Deus, sejam produtivas. Que a gente se preocupe com isso, né? Com relações de qualidade, com relações produtivas, sim, que traga crescimento para todos os lados e que pessoas que estejam em nossa volta sejam, sim, né, edificadas através das nossas ações, das nossas palavras, das gotas que nós estamos espalhando por aí. Eu me lembrando agora de gotas espalhando por aí, recentemente aconteceu uma situação complicada, muito delicada comigo,
E falando de café, estou falando de um de café, algo que eu gosto muito, o pastor Moisés gosta de bolo, eu gosto de café, que foi tomando café num shopping, né, no intervalo do trabalho. E aí, quando me serviram o café, veio o wafer, né, dentro. E eu fiquei conversando, ele ficou lá amolecendo, e eu, distraidamente, peguei o wafer para comer. E aí, ele quebrou no meio, caiu na xícara e causou um tsunami. Foi gota de café para todos os lados. E acabei sujando uma camisa branquinha de um executivo, por isso que eu citei a camisa branca aqui, porque isso aconteceu real comigo. Acabou sujando muito a camisa dele, assim na lateral, um pouco na manga. Vergonha geral, pedido de desculpas, mas estava feito, né? Não tinha muito o que fazer. Eu muito sem jeito, muito desconcertada, e ele tentando me acalmar, dizendo que tá tranquilo, e disse que já estava indo para casa, acho que para me deixar mais confortável, que ele já estava no final do expediente dele, que eu ficasse tranquila. Me preocupei muito com as gotas de café que eu lancei sobre a vida daquele homem. E assim no dia a dia a gente também pode estar destilando algum orvalho, né? Estar destilando algumas gotas de algo que não é tão legal na vida do outro, e que vai deixar marcas, e que vai sujar, né? E que vai constranger. Então a gente precisa ter esse cuidado com as gotas que nós estamos espalhando, né? Certamente também quando a gente fala nesse texto aí sobre essa chuva, sobre a relva, sobre o orvalho, talvez seja falando de um terreno, né? Que precisa, a gente lembra da parábola de Jesus falando das sementes de um terreno fértil, um terreno pronto para receber, e a gente pode reduzir esse terreno no nosso coração também, né? A gente trabalhar o endurecimento do nosso coração para que possa receber essa palavra, e aí sim ser um terreno fértil, deixar, né, que não seja tão endurecido, e que esse orvalho aí possa entrar, né, esse orvalho da graça de Deus possa entrar e produzir bons frutos, e não abrolhos, não espinhos, mas produzir bons frutos, mesmo quando, né, a doutrina também traz repreensões, traz juízos, porque Deus também é justo, a gente viu isso no versículo, Deus é justo, é o juiz, que esse efeito seja sempre de refrigério sobre a nossa alma, e que ela continue sendo um orvalho e chuva de graça, né, que tem em vista somente fazer o bem para cada um de nós. Esse é o objetivo, mesmo quando é repreensão, é somente para trazer o bem, para fazer o bem. Que possamos cuidar aí da dureza do nosso coração, para que não impeça a penetração desse orvalho divino, e que essa dureza nos sujeita ao mal, né? Apesar de sabermos que estamos debaixo da graça de Deus, mas a gente pode se permitir sujeitar ao mal. Que tenhamos também uma boa disposição, né, para receber a instrução do Senhor, permitindo que ela penetre em nossos corações diariamente, como a chuva branda, como um orvalho sereno que nos visita todas as manhãs, né? Como um orvalho na planta que a gente vê estar visitando toda manhã. Que assim também seja essa palavra, essa gota a gota, o sereninho entrando todos os dias em nossas vidas, e com isso tornar diferente, né, o nosso caminhar neste mundo, o nosso caminhar com Deus, o nosso caminhar com o outro, as nossas relações. Isso gere, né, vida, produza bons frutos, permitindo aí essa chuva perene e branda. A doutrina de Deus, né, essa doutrina que está falando, o gotejar da doutrina de Deus no dia a dia, ela, quando bem absorvida, né, pelo solo aí do nosso coração, que não está mais endurecido, com certeza ele será uma proteção segura contra qualquer tipo de mal que possa vir sobre nós, e vai manter aí o refrigério do reino de Deus em nossas almas todos os dias das nossas vidas. Esse é o meu desejo, esta é a minha palavra, né, a minha mensagem, que foi falada ao meu coração primeiro, né, e trazendo agora para vocês, que a gente permita, né, o gotejar de Deus, da doutrina de Deus em nossas vidas. Que a gente permita essa chuvinha branda, assim como no dia que a gente está em casa de fogo, ouvindo aquela chuvinha gostosa, né? Ou como tem pessoas que gostam de dirigir chovendo, minha esposa é um dos, né, que gosta de dirigir quando está chovendo,
talvez o barulhinho da chuva no para-brisa, talvez o fato de ser um dia mais fresco, né? Então esse frescor que a chuva traz, esse barulhinho da chuva, esse gota a gota, que isso a gente possa ter essa sensação, também relembrar a doutrina de Deus, fazendo a diferença na minha vida, na sua vida e na vida daqueles que nos cercam. E que Deus nos abençoe. Um abraço, queridos.